Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema A Governança Global. Uma das características principais dos estados modernos é que eles são vários. Não há um estado global, um governo mundial. Isso significa que vários estados precisam negociar suas diferenças e se organizar para enfrentar problemas que não se restringem às suas fronteiras. A governança global é o processo em que estados diferentes, além de movimentos e instituições internacionais, negociam e criam instituições e regras globais para regulamentar as relações entre eles. Em certo sentido, o sistema internacional se parece com o estado de natureza descrito por Thomas Hobbes, como já vimos em vídeos anteriores. Embora em cada território haja uma autoridade reconhecida, no caso, o Estado, não há autoridade que subordine os diversos estados. Não por acaso, Hobbes influenciou muitos autores que estudam as relações internacionais. Entretanto, ao mesmo tempo em que os estados não desejam abdicar da sua soberania em favor de um governo mundial, também não têm interesse de uma guerra de todos contra todos. Por isso, embora não haja um governo mundial, os estados desenvolveram algumas regras e instituições para garantir um mínimo de convivência pacífica. A formação dos estados nacionais produziu um sistema internacional que se baseia na competição entre eles e no reconhecimento da autoridade de cada estado dentro do seu território. O sistema de Westfália ficou assim reconhecido porque considera que seus princípios foram reconhecidos pelo Tratado de Münster, cidade na região de Westfália, assinado em 1648, que encerrou a Guerra dos 30 Anos na Europa. Entre as características do sistema de Westfália, descrito pelo cientista político inglês David Hand, 1951, destacamos as seguintes. O mundo consiste de estados soberanos que não reconhecem uma autoridade maior do que eles. A cada estado cabe as funções de fazer leis, aplicá-las e julgar disputas dentro do seu território. O direito internacional tem como objetivo garantir algumas regras mínimas de coexistência entre os estados. As divergências entre os estados serão resolvidas, na grande maioria das vezes, pela força. A prioridade do sistema é colocar apenas o mínimo de restrições para a liberdade de cada estado fazer o que quiser. Esse sistema predominou por vários séculos e, em boa medida, ainda é vigente. Entretanto, o sofrimento e a destruição que as duas guerras mundiais do século XX causaram no mundo todo fizeram crescer a ideia de que alguma forma de coordenação entre os estados precisava existir para evitar catástrofes como aquelas. O advento das armas nucleares, em especial, criou uma situação inédita na história. A possibilidade real de que uma guerra entre os países mais poderosos do mundo poderia, com facilidade, exterminar a espécie humana. Diante desses desafios, desde 1945, fim da Segunda Guerra Mundial, tem se formado uma nova maneira de pensar a governança global. O símbolo máximo dessa nova concepção foi a criação da Organização das Nações Unidas, cujo objetivo é servir de espaço onde diferentes estados podem tentar resolver suas diferenças pacificamente. As instâncias mais importantes da ONU são a Assembleia Geral, em que cada um dos mais de 190 países membros tem o direito a um voto, e o Conselho de Segurança, formado por 5 membros permanentes: Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China, e um grupo de 10 membros que se alternam. Nada pode ser aprovado sem a concordância dos membros permanentes. É o princípio da unanimidade das grandes potências. Entre as características do sistema das Nações Unidas descritas por David Hand, destacam as seguintes. O mundo consiste em estados soberanos que, entretanto, mantêm entre si relações próximas. Em alguns casos, indivíduos ou grupos podem ser reconhecidos como autores legítimos nas relações internacionais. Isso acontece, por exemplo, quando indivíduos ou grupos étnicos perseguidos em seus países apelam a tratados internacionais para defender seus direitos. Povos oprimidos por impérios coloniais têm o direito de determinar o próprio destino.
há alguns valores que devem limitar a ação dos estados. O uso da força em situação em que esses valores sejam violados não deve ser considerado legítimo. Por exemplo, o genocídio, isto é, o assassinato em massa dos membros de algum grupo étnico, como os nazistas fizeram com os judeus, é proibido em qualquer tipo de situação. Há uma preocupação maior com o bem-estar dos indivíduos e um esforço para que os estados tratem seus cidadãos de acordo com alguns padrões mínimos. O objetivo do sistema é garantir a paz e o processo dos valores e direitos fundamentais, reconhecidos como válidos. Léxico: Império Colonial. À época da criação da ONU, boa parte dos povos da África e da Ásia se encontravam sob o domínio político e econômico de países europeus. Esses países exploravam suas colônias por motivos econômicos e geopolíticos. A ONU tem diversas organizações e fundos que atuam em áreas específicas. Dois exemplos são a Organização Mundial de Saúde, OMS, fundamental no combate às epidemias globais, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, que apoia políticas pela educação, alimentação e proteção de crianças. Além da ONU, há outras organizações internacionais com importante atuação, como a Organização Mundial do Comércio, OMC, que tenta incentivar o livre comércio entre os países, e o Banco Mundial, que fornece empréstimos e consultoria para projetos de desenvolvimento. Há também instituições que buscam regulamentar diferentes aspectos da vida internacional, dos padrões de segurança nas viagens aéreas até o funcionamento da internet. Seria equivocado dizer que o sistema das Nações Unidas substituiu o sistema de Westfália. As Nações Unidas não têm o monopólio da violência legítima no mundo. Aliás, nem sequer têm um exército. Não é raro que grandes potências declarem guerra sem autorização da ONU, como ocorreu em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, e nas grandes negociações internacionais. Os estados continuam sendo reconhecidos como principais representantes da população de cada território. Dessa forma, a maior parte da política internacional ainda é feita por acordos ou guerra entre os estados. Entretanto, também seria errado dizer que nada mudou. As Nações Unidas permanecem como um fórum de debate dos problemas mundiais. Além disso, a organização desempenha funções importantes, como na formação, o envio e manutenção de forças de paz para atuar em áreas onde tenham ocorrido guerras civis. O brasileiro Sérgio Vieira de Mello, 1948 a 2003, ocupou diversos postos na ONU, incluindo o de Alto Comissário dos Direitos Humanos. Em 2002, em nome da ONU, governou Timor-Leste entre 1999 a 2002. Enquanto esse país organizava suas primeiras eleições. Vieira de Mello morreu em um atentado terrorista quando era representante da ONU no Iraque, que acabara de ser invadido pelos Estados Unidos. Você já pensou nisso? Você provavelmente acessou a internet, seja em um computador, seja em um celular. Você já se perguntou como exatamente aquilo funciona? Por exemplo, quando uma empresa ou um time de futebol montam seus sites, quem registra esses endereços? Quem garante que eles não serão usados por outras pessoas? Essa e outras tarefas relacionadas ao funcionamento da rede mundial de computadores são desempenhadas por uma organização internacional chamada Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números, o ICANN, na sigla em inglês. Sediada nos Estados Unidos, garante que a internet seja global. Imagine se cada vez que você digitasse o endereço de um site, pudesse ir parar em qualquer um dos 50 mil sites com endereços iguais. Se é verdade que a política internacional ainda é feita fundamentalmente pelos estados, também é verdade que parte importante dela consiste em tentar influenciar as organizações internacionais ou utilizá-las para os objetivos de cada país. Assim, parte importante da luta econômica entre os estados, relacionados, por exemplo, ao protecionismo econômico, se dá nas negociações da Organização Mundial do Comércio. Se a globalização continuar a se desenvolver, é provável que esse tipo de negociação se torne cada vez mais decisiva. Há, enfim, a última razão pela qual as organizações internacionais são importantes. Elas são um espaço para que os diferentes países legitimem o seu poder no cenário internacional. O especialista em relações internacionais estadunidense Joseph Nye Jr., 1937,
criou o conceito de poder suave para descrever a capacidade que os países têm de atrair aliados por meio dos seus valores e da sua legitimidade. Por exemplo, muitos adversários dos Estados Unidos não apoiam a rede fundamentalista Al-Qaeda, que periodicamente realiza atentados contra alvos dos Estados Unidos e de seus aliados, por rejeitar os valores religiosos que ela defende. Podemos dizer, portanto, que a Al-Qaeda tem um poder suave bastante limitado. Pessoas e instituições que poderiam se aliar a ela não fazem porque não concordam com seus valores. As organizações internacionais, por serem espaço em que os países discutem pacificamente suas diferenças, fortalece a legitimidade do que nelas atuam. Voltando ao exemplo da invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Embora esse fato mostre que a ONU não tem poder para impedir a invasão, é significativo que os Estados Unidos tenham antes tentado convencer os demais países membros da organização de que ela seria justificável. É também possível notar que a decisão de invadir sem autorização da ONU diminuiu o poder suave estadunidense. Cidadãos de diversos países aliados aos Estados Unidos não reconheceram a legitimidade da invasão e passaram a exigir que seus governos deixassem de apoiá-la. Léxico: protecionismo econômico. Todo tipo de política que busca favorecer produtos fabricados no próprio país em detrimento dos concorrentes de outros países. Entre as medidas protecionistas mais comuns, podemos citar as barreiras tarifárias, impostos elevados sobre produtos importados, para que eles custem caro, e também os subsídios, apoio financeiro do Estado aos produtores, com o objetivo de reduzir o custo do produto final. Pois bem, por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, dê um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!